Boa tarde a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontre lugar em todos os corações. Nós estamos continuando com o nosso estudo, o conceito real do dízimo. Esse é mais um vídeo, uma mensagem sobre o assunto. E hoje nós vamos refletir, vamos tirar lições para a nossa vida, através do escritor sagrado aos Hebreus. Vamos ver o que ele nos ensina neste livro aos Hebreus com relação ao dízimo. Em Hebreus capítulo 7, nós vamos ler, vamos fazendo umas paradas para refletirmos em todo o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 a seguir, diz assim, o título fala: o sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Primeira parte, aqui numa descrição do Melquisedeque, a importância dele perante Deus. Então vem aqui a descrição e tem por interpretação como rei de justiça, rei de paz. Isso são características do Senhor Jesus. Então, vamos prosseguir. No versículo 4, o escritor sagrado diz assim: considerai, pois, que grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. O escritor nos chama a atenção: considerai o quanto é importante, quão grande era esse Melquisedeque, que até o patriarca Abraão lhe deu o dízimo de tudo, dos despojos. Pois bem, vamos notando aqui que o texto começa mostrando a grandeza de Melquisedeque. Mas, sempre voltando ao título, o sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo, era apenas figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então ele vai fazer uma comparação do Melquisedeque a Cristo. E vamos notar bem isso aí, do sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo. Versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Agora ele faz menção da tribo de Levi. Todo sacerdote, toda pessoa para trabalhar no templo, foi escolhido a tribo de Levi para ser sacerdote. Só da tribo de Levi poderia servir ao templo. Então, ser sacerdote, servir ao templo. Ser levita não significa ser cantores de igreja. Significa pertencer à tribo de Levi, da qual era retirado os sacerdotes, as pessoas para trabalharem no templo. Então aqui o escritor faz menção da tribo de Levi, que eles tomavam, segundo a lei, pela lei, porque o dízimo tornou-se lei, como já falei antes, tornou-se lei. Então por lei, eles tinham ordem de receber, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, do povo, mas dos seus irmãos, da nação de Israel.
Então o texto é muito claro, isto de seus irmãos. Então aqui nós vamos ver que o escritor sagrado aos Hebreus está fazendo menção lá do povo lá de Israel, do povo de Israel. Aqui ele mencionou a tribo de Levi, os sacerdotes segundo a lei. Então ele diz, mesmo que eles tenham descendido de Abraão, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Abraão foi abençoado por Melquisedeque, e Melquisedeque lhe deu até o dízimo de todos os despojos quando ele voltou da matança dos reis. Pois bem, e aqui certamente tomam dízimos, homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, na tribo de Levi, tomava o dízimo de pessoas que morrem. Tanto os que recebiam o dízimo, como também os que davam o dízimo, pessoas que morrem. Mas, referente ao Melquisedeque, ele diz de alguém que vive, e Abraão também que vive. Então nós vimos aqui um sacerdócio sem fim. E vamos ver para o versículo 9, vamos prosseguindo, vamos procurar entender a lição que o escritor sagrado nos transmite a respeito do dízimo, meus amados. Para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. Então você vê que o ser humano, pela lei, era assim, até os que recebiam dízimo, pagavam dízimo. Mas isso, Levi, a tribo de Levi. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, o próprio Levi pagou dízimo, porque ele ainda nem havia nascido, ainda estava nos lombos de Abraão, quando Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque. Então, o próprio Levi também deu o dízimo ao Melquisedeque. Ele me recebia dízimo, ele também deu o dízimo ao Melquisedeque, através de seu pai Abraão. Pois bem, versículo 11: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, se pela lei, se pelo dízimo pudesse alguém estar justo, então por que haveria necessidade de se levantar um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, pela lei? Então, aqui vamos começando a entender que ele começa a explicar agora sobre Jesus. Agora vamos ver no versículo 12. Porque mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz mudança também da lei. Mudando o sacerdócio faz necessidade de mudança da lei. Então, cada vez que mudava o sacerdócio, mudava a lei. Então, mais a questão de Melquisedeque relativo a Cristo eternamente, não tem mudança. Agora, no versículo 13, porque aquele a quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu a mutar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Então Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão, ele nem fez parte da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá, uma tribo que nem tinha sacerdote, não havia sacerdote. Mas Jesus não veio da tribo de Levi, segundo a lei, ele veio segundo a ordem de Melquisedeque,
E assim nós vamos vendo, observando aqui o que o escritor sagrado nos explica assim, para entendermos o conceito real do dízimo. Agora vamos ver no versículo 14: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Mais importante ainda, não é nem tanto essa questão, a comparação que ele não vê, que ele veio pela tribo de Judá e não pela tribo de Levi, mas que foi levantado segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote, porque assim dele se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, toda a lei, o dízimo pela lei, perdeu o seu valor, perdeu o seu poder, perdeu sua validade, por causa da sua fraqueza, porque nunca conseguiu. O versículo 19 diz: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Então ninguém conseguiu tornar perfeito, aperfeiçoado pela lei e pelo dízimo, porque o dízimo é lei. Então aqui eu estou falando da lei e dízimo, porque a lei é dízimo, então e o dízimo é lei, aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Nós temos agora introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, não pela lei, não pelo dízimo, mas pela promessa de nosso Deus. Versículo 20: e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. A turma de Levi, eles tornaram sacerdotes não por juramento, mas por lei. E já Jesus tornou sacerdote não por lei, mas pelo juramento que Deus mesmo havia prometido. Versículo 21: mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E de tanto melhor sacerdote, Jesus foi feito fiador. De tanto melhor sacerdote, Jesus tornou-se nosso fiador. Entendamos isso, não pela letra de Arão, pela tribo de Levi, mas através da ordem de Melquisedeque, a Jesus tornou-se o fiador dessa nova aliança, de um sacerdócio eterno, perfeito e puro. De tanto melhor, concernente Jesus, foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Cada sacerdote morria, mas Jesus, Melquisedeque, não. Então, sacerdote permanente. E na verdade, versículo 24: mas este, que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, que é Jesus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, pela lei, pelo dízimo, ninguém consegue salvar. Pelo sacerdócio levítico, ninguém consegue salvar. Pelo Arão, mas somente pelo sacerdócio que veio de Melquisedeque, que dá a ordem dele a Jesus,
que seria semelhante, o sacerdócio. Então, Melquisedeque foi apenas uma figura do sacerdócio de Cristo por mim e por você. Então, Cristo veio. E o escritor sagrado é esse que está nos ensinando desta maneira. Versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Estou vendo aqui, se encerra, meu amado, o sacerdócio encerra-se em Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote, é santo, perfeito, imaculado, mais sublime do que os céus, que pode ter o poder para salvar qualquer que a Deus se chegar através dele. Então a salvação não é através de dízimo. Então quando pensamos que uma pessoa aceita Jesus como seu salvador pessoal, que não tinha outra solução para se salvar, mas depois ainda fica sendo julgado como mentiroso, ladrão, maldito, amaldiçoado, filho de diabo, simplesmente porque não entrega dízimo, o dízimo não nos pertence. O dízimo era com a nação de Israel, com o povo de Levi. Então, meus amados, aqui o próprio escritor sagrado, no Novo Testamento, ele não está aqui incentivando cobrança de dízimo. Ele está mostrando aqui que hoje nós temos que, se a lei pudesse aperfeiçoar alguém, nós seríamos aperfeiçoados, santificados, justificados pela lei, pelo dízimo. Mas ninguém consegue ser pelo dízimo, mas pela fé em Cristo. Cristo é o nosso sacerdote e é eternamente perfeito para sempre. Então, confie em Cristo, confie na promessa de Deus para você. Não confie na sua promessa, não confie em você mesmo, confie em Cristo, que Ele é fiel por você. Que Deus abençoe. Mais uma mensagem, mais uma reflexão sobre o conceito real do dízimo, e logo estaremos trazendo mais uma mensagem, encerrando esse nosso assunto com mais um vídeo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que vive e reine para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que reine para todos sempre. Amém.